Gente, bom dia então. Nós vamos dar seguimento à nossa disciplina, né, Psicologia Social 1. Vamos recituar o que a gente estava falando para entender qual é a temática de hoje, que é a Escola de Frankfurt. Tá? Nós vínhamos discutindo nas últimas aulas o contexto alemão e suas propostas para a psicologia social. Então a gente viu basicamente 3 modelos de homens e de mundo. O primeiro, que era o marxista, do materialismo histórico e dialético. Depois nós fizemos algumas considerações sobre o Wundt e a fundação da psicologia social moderna, com uma tensão entre os estudos dos traços e das características individuais e depois da psicologia dos povos, a Volcker Psychology. E mais recentemente nós fizemos uma discussão do modelo freudiano de vida em sociedade. Lembrando que basicamente o que o Freud dizia era do mal-estar de se viver na civilização, que toca todo mundo pela necessidade de ter que adiar a satisfação e ter que trabalhar para conseguir as satisfações. E esse trabalho, esse adiamento da satisfação imediata leva, vamos dizer assim, a um pacto, né? Um conluio social de que nós trocamos a nossa satisfação imediata por segurança, para viver na sociedade. E nós vimos as consequências disso também, no sentido de que os efeitos negativos de ter que adiar as satisfações no capitalismo é a interposição de objetos que são supérfluos, descartáveis, mas que, porém, eles dão a ilusão de responderem adequadamente às nossas angústias. E há sempre um objeto para qualquer que seja a demanda e o demandante. Então, a ideia do capitalismo é uma oferta sem fim de objetos que se sucedem para dar uma ilusão de que, ao invés de ficar pensando seriamente sobre as formas de sofrer e as consequências de se viver coletivamente, posto que o contrário, a alternativa para o Freud é a barbárie, ou seja, é a violência a céu aberto, é a insegurança, é a agressividade sem limites. Então, o capitalismo nos dá essa ideia de que, para não ficar pensando nessa alternativa, que não é uma boa alternativa, ou então ficar pensando em soluções que desmontem a oferta de objetos, vamos simplesmente ficar correndo atrás de objetos. A junção dessas dessas 3 grandes correntes, ou seja, do materialismo histórico dialético marxiano e da psicanálise freudiana, vai ver seus frutos serem bem condensados, explicados e debatidos por aquilo que se convencionou chamar Escola de Frankfurt. Eu estou mostrando uma imagem aqui para você de 2 velhinhos, né, de 2 senhores, que talvez sejam os pilares da Escola de Frankfurt. Se não forem os pilares, certamente não são os filósofos mais robustos dessa escola quando da sua fundação. Já vou falar quem são eles e eu vou falar qual vai ser o propósito e a estrutura da nossa apresentação. Então, nós vamos ter 2 aulas sobre a Escola de Frankfurt. A primeira vai ser uma apresentação do contexto histórico e da proposta dessa linha de pensamento. E nosso segundo encontro, que vai ser na semana que vem, a gente vai ficar aqui debatendo um pouco mais profundamente as consequências do sistema de produção capitalista para a vivência subjetiva, especialmente a partir do conceito de kitsch, né? Não é bem um conceito, mas é uma expressão, o kitsch, para a formação da subjetividade na nossa contemporaneidade. Então, esses 2 velhinhos aqui nada mais são do que da esquerda para a direita, né? Para quem olha para a foto do Max Horkheimer e do Theodor Adorno, que são os mais prolíferos, né, e prolixos teóricos dessa escola de Frankfurt. As indicações de leitura continuam as mesmas para essa e para a próxima aula. É o texto do Robert Farr, né, um dos capítulos do livro dele, e o texto da indústria cultural, escrito pelo Horkheimer e pelo Adorno, que versa sobre esse conceito que vai bastante nos interessar a partir de agora. Além dessas 2 indicações de leitura, eu queria falar de 2 outras possibilidades de leitura, né, que eu julgo que são bem interessantes. Eu trouxe aqui para vocês verem. O primeiro é um livrinho, tá? Depois eu mando o nome na descrição do vídeo.
que chama A Escola de Frankfurt, Luzes e Sombras do Iluminismo, da Olgária Matos, que é uma professora universitária, mas esse livrinho, com perdão da expressão, é para o ensino médio. É uma introdução bem didática ao que é a Escola de Frankfurt. Mas pode ser um bom começo para os interessados. É fácil de achar em PDF, depois eu posto o nome completo para vocês na descrição do vídeo lá no canal do YouTube. A outra leitura, que requer um pouco mais de fôlego, mas ela é muito, muito boa para quem quer entender o que foi e o que é a Escola de Frankfurt, porque ela existe ainda hoje com outro nome. Hoje ela se chama Instituto para a Pesquisa Social de Frankfurt, na cidade de Frankfurt, na Alemanha. E é um livro que, quando eu comprei, só tinha em inglês, mas que no ano passado foi publicado por português. Então é esse livro aqui, chama Grande Hotel Abismo, né? As vidas dos, vamos dizer assim, teóricos da Escola de Frankfurt, que é muito interessante porque além de falar das teorias ou das concepções teóricas desses filósofos e críticos de arte, né, que eram a maior parte dos vinculados a essa linha de pensamento, também vai falar um pouco do contexto histórico e de todos os problemas que eles tiveram em relação ao nazifascismo, né? Acho que outros autores que a gente vai conversar um pouco aqui, que são importantes, além do Adorno e do Horkheimer, é o Herbert Marcuse, o Walter Benjamin, e recentemente nós tem o Erich Fromm também, na origem da Escola de Frankfurt, e recentemente nós temos o Jürgen Habermas e o Axel Honneth, que são, acho que, os teóricos mais pujantes nesse momento histórico. Então vamos falar um pouquinho que é essa Escola de Frankfurt, né? Primeiro porque Frankfurt, né? Frankfurt é uma escola. Frankfurt é uma cidade na Alemanha, na região sudeste, né? Sul-sudeste da Alemanha, que foi historicamente reconhecida por até a década de 50, mais ou menos, ser a capital europeia do socialismo e do comunismo, né? Não era uma cidade socialista nem uma cidade comunista, né? Mas era uma cidade no qual viveram muitos teóricos e muitos ativistas políticos que pregavam e difundiam o socialismo e o comunismo a partir de Marx e Engels. Então havia todo vamos dizer assim, uma concepção, todo um clima para que o marxismo fosse discutido. Por que Frankfurt? Por acaso, né? No fim das contas, as pessoas foram morar lá, porque era uma boa cidade na Alemanha, na virada do século XIX para o século XX, mas ela foi reconhecida por ser um espaço de discussão teórica e ativismo político muito importante para o socialismo e para o comunismo. Isso vai mudar, né? Tanto que hoje, né, na nossa década, Frankfurt é considerada a capital do neoliberalismo na Europa, né? Ao contrário, houve todo um trabalho de décadas para se enterrar essas concepções esquerdizantes, né, ou de ideologia, de espectro ideológico mais à esquerda, e hoje Frankfurt é reconhecida, então, como capital do neoliberalismo europeu, sede do Banco Central Europeu e de outras instituições que pensam a vida, o homem, a sociedade muito, muito, muito diferente da proposta da escola e dos teóricos da Escola de Frankfurt. Como é que tudo isso começou? Tudo isso começou, a Escola de Frankfurt, em 1923, com um argentino que foi estudar lá em Frankfurt, foi fazer direito em Frankfurt, chamado Philipp Weil. Era um argentino, né, de famílias europeias, né, rico na Argentina. O pai mandou ele estudar na Europa, e quando ele acabou os seus estudos, ele não voltou para a Argentina para cuidar da produção agropastoril da família. Parece que eles eram muito famosos e muito bem-sucedidos na criação de ovelhas, né, e de gados de corte e da produção de leite, mas ele resolveu ficar, então, morando na Europa e resolveu financiar, né, para o desespero dos seus familiares, financiar pesquisas e estudos e ativismos políticos relacionadas à causa do comunismo internacional. Essa era a proposta do Philipp Weil. Então, o Philipp Weil, que era muito, muito rico, criou um instituto e uma editora e contratou, né, com auxílio
vamos dizer assim, de um corpo de assessores muito competente, pesquisadores que viessem a nos explicar, esse era o propósito dele, como duas coisas fundamentalmente, né, que vão marcar o nascimento da Escola de Frankfurt. Primeiro, uma ciência ou um pensamento que não fosse apenas pautado na elucubração e que não fosse pautado apenas na produção de ideias e publicação de livros, mas sim uma ciência e uma investigação que resolvesse os problemas do mundo. Então nós temos que conhecer os problemas do mundo, os problemas sociais do mundo, desigualdade social, falta de emprego, desigualdades na oferta de condições, na oferta de postos de trabalho, de acesso à educação, de lazer, para os europeus, no caso, e como resolver esses problemas. Então, o Felipe Weil, que estudou bastante Marx, sabia que para resolver os problemas do mundo, primeiro é conhecer, né, é importante conhecer quais são os problemas do mundo. E os problemas do mundo, né, entendido naquela época como a Europa, eram problemas advindos do capitalismo. Por que do capitalismo? Porque o capitalismo tinha práticas de trabalho extremamente ultrajantes. Então, não existia direitos dos trabalhadores, ou existiam poucos direitos. Então, as jornadas de trabalho eram muito extensas, muito intensas. Havia uma insalubridade nos locais de trabalho. E havia todo um problema gerado pelo capitalismo e pelo capitalismo industrial, que foi o empobrecimento e também a elevação da inflação galopante na Alemanha entre as décadas de 10 e década de 20. Né? Por que isso acontece na Alemanha? Porque a Alemanha, devido às guerras neocoloniais, se enfia numa série de lutas, disputas, né? Seja a Guerra Franco-Prussiana, sejam guerras ocorridas no continente europeu, em colônias, mas também na Primeira Guerra Mundial, e aí o país vai padecer, né, de uma alta taxa de desemprego, uma alta inflação e de processos sociais que vão culminar num autoritarismo e numa violência social que não encontraram espelhamento ou reflexo em qualquer outro momento histórico, o nazismo, né? A ascensão do partido nazista como solução dos problemas da Alemanha. Guardadas as devidas proporções, isso é importante, né, porque a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa, mas ela não se repete da mesma maneira, ela guarda determinadas semelhanças, mas também há inovações. A gente pode pensar que, imaginem o fenômeno do bolsonarismo das direitas no Brasil, recente. Então, a resposta aos problemas sociais, de segurança pública, não é a gente dar educação, qualidade de vida, trabalho e oportunidades para os sujeitos. É a gente acreditar que uma pessoa autoritária, um militar, é capaz de, quando permite que nós compremos e utilizemos armas, pessoal, individualmente, a gente vai resolver os problemas sociais. Então, era a crença de que pelo autoritarismo, pela força, né, pelo resgate dos princípios morais, de pátria, família, propriedade. Então, vejam que a ditadura brasileira também repete esses termos, de certa forma, mas é por meio da autoridade, de um Estado forte, de figuras de liderança fortes, calcadas em empenho individual e não em questões de solidariedade, seriam capazes de resolver as mazelas sociais. Lembra que a gente está falando das décadas de 20 e 30 na Alemanha. O partido nazista era forte, mas ele vai tomar o poder efetivamente em 33, né, quando Hitler vai se tornar o chanceler, primeiro-ministro alemão, e aí em 39 começa a Segunda Guerra Mundial e todo mundo sabe o que acontece. O fato é que muitos dos problemas sociais que acontecem na Alemanha são problemas inerentes ao sistema de produção capitalista, o que vai ocasionar a Primeira Guerra Mundial e vai ser visto ao final da Primeira Guerra Mundial, que é 1914, 1918. A necessidade de conseguir colônias, o que significa a exploração e a expropriação de bens materiais para a produção fabril e também para a produção de objetos para o consumo interno e externo,
isso é inerente ao capitalismo, vai levar então a uma grande guerra. Essa grande guerra vai levar à destruição do tecido social alemão. Essa destruição do tecido social alemão, no final da Primeira Guerra, vai levar ao aumento de preço, à baixa da qualidade de vida e à inoperância e quase inexistência da distribuição de bens sociais, escola, saúde, segurança. E aí figuras de autoridade aparecem que, ao invés de proporem políticas sociais robustas e sérias para tentar atacar os problemas na sua origem, pretendem simplesmente tampar o sol com a peneira ou então tratar dos efeitos e não das causas dos problemas. Então, ao invés de repensar o modo de funcionamento do sistema de produção e distribuição dos objetos e de toda a circulação social que isso envolve, pretende pura e simplesmente eleger figuras de autoridade, Hitler e outros generais, figuras de inimizade, os judeus, os ciganos, os homossexuais, os que não pensam com o espectro político do nazissocialismo, né, do nazismo-fascismo e do fascismo também, e que vão deixar, então, mais claro a violência como solução dos problemas sociais. Pois bem, é nesse contexto que o Philipp Weil tenta produzir algo. Então, vamos fundar aqui um instituto de pesquisa para entender as mazelas causadas pelo capitalismo e propor soluções para que isso não se aprofunde. Então, a primeira grande questão é: a ciência deve servir, ou a produção do conhecimento deve servir para resolver problemas sociais, e não para manter pessoas que tenham privilégios ou estejam em posições privilegiadas nessas mesmas posições. A ciência serve para questionar e transformar a sociedade, pois senão a gente vê o que acontece, guerra e violência, e não para manter privilégios. Isso na cabeça do Philipp Weil e dos teóricos da Escola de Frankfurt. E como fazer esse estudo? Criticando o sistema de produção capitalista. Qual é a melhor teoria disponível naquele momento histórico para se criticar o sistema de produção capitalista? O marxismo. E a psicanálise. E nós vamos entender por quê. Então, a Escola de Frankfurt pode ser entendida, de certa forma, como uma tentativa de responder, utilizando o marxismo e o freudismo, né, e a psicanálise, para compreender e responder aos problemas que causam desigualdades sociais. Bom, a ideia, então, da Escola de Frankfurt é produzir aquilo que elas vão chamar de teoria crítica, né? O que é a teoria crítica? A teoria crítica nada mais é do que criticar as teorias vigentes naquela época, na Europa e na Alemanha em especial. Quais eram as teorias vigentes naquela época? Ora, eram as teorias darwinistas, de cunho eugenista e de cunho higienista, racistas, misóginas e sexistas. Vocês lembram do darwinismo social, quando nós discutimos lá na primeira parte da disciplina? Se por um lado Darwin nos explica que existem características biológicas que nos definem como sujeitos e que definem os nossos traços de subjetividade e as expressões dos nossos papéis sociais, então que bom que você nasceu com alguns traços positivos para adaptação, e que pena que você nasceu com alguns traços que não favorecem a sua adaptação. Nós podemos também entender os povos como ou melhores ou piores quando comparados um com o outro, fazendo uma hierarquia dos melhores para os piores. O darwinismo social do Herbert Spencer. Isso era muito forte na Alemanha quando você discutia o arianismo. Então, os alemães são um povo privilegiado, que estão sendo boicotados por um outro povo mau, cheio de fealdade, que são os judeus, e que por isso nós precisamos, a partir de uma autoridade forte e violenta, derrubar essas pessoas, os judeus, para que os alemães possam novamente ocupar o papel que biologicamente, e de certa forma também religiosamente, lhe é destinado.
E como que a gente faz isso? Matando, expurgando, violentando, torturando os nossos inimigos. Então, a teoria crítica vai falar assim, olha, qual é a razoabilidade dessa postura? Né? Nós devemos resolver, então, os nossos problemas produzindo a barbárie? Né? Vejam a psicanálise. Ou será que nós necessitamos resolver os nossos conflitos sociais, entendendo primeiro a origem histórica desses conflitos, a pregnância material, ou seja, imediata das ações que esses conflitos estabelecem, e aí sugerindo alterações, ou a gente deve partir para uma barbárie, né? Então, ao invés de nos apegarmos a concepções biológicas ou concepções religiosas que explicam o mundo e as hierarquias entre os povos, tal como faz o nazismo, o racismo, o sexismo, a homofobia e outras correntes de pensamento, nós temos que ter uma reflexão, uma crítica sobre os modos de funcionamento da realidade. Por isso que chama teoria crítica. E essa teoria crítica, contraditoriamente, né, por que contraditoriamente? Porque quanto mais crítica, mais reflexão, mais conhecimento, mais consciência nós temos dos fatos históricos e sociais, essa teoria crítica deve considerar os elementos subjetivos inconscientes que nos formam. Porque o homem, ao contrário do que diz o iluminismo, segundo os filósofos da escola de Frankfurt, possuem sim racionalidade, mas eles possuem, tal como Freud disse, muitos aspectos irracionais. Acho que um bom exemplo disso, inconscientes e irracionais. Bom exemplo disso foi aquilo que vocês puderam ver no filme, né, O Senhor das Moscas, quando um bando de garotos advindos de classes médias e altas das elites, né, da Inglaterra, no caso, numa ilha deserta, começam a replicar modos de funcionamento grupal que levam ao assassinato, à violência, à barbárie. Né? E por que eles fazem isso? Porque para o Freud, nós também somos assim. Se por um lado nós temos um sentimento oceânico de solidariedade, de beatitude, de amor ao próximo, nós também temos ódio, maldade, interesses particularistas, agressividades e tantos outros elementos que, do ponto de vista do funcionamento dos grupos, são ou interpõem consequências problemáticas e negativas. Então, é nisso que a escola de Frankfurt se fia. Então, os seres humanos não podem ser entendidos como totalmente racionais, como propunha o projeto iluminista europeu em geral e o iluminismo alemão em específico. Né? A partir da grande tradição kantiana, né, a razão como aquilo que define o homem em contraposição aos objetos e aos animais, segundo Freud, para os filósofos da escola de Frankfurt, o que define os homens em contraposição aos animais não é a existência dos instintos. No caso dos animais, instintos, quando transporto para a humanidade, a gente já falou um pouco disso, a gente deve utilizar o termo pulsão, mas não é isso que nos distingue. O que nos distingue não é a cultura, tampouco, né? Porque você tem chimpanzés, bonobos, que possuem cultura, eles não organizam a transmissão dessa cultura, mas eles possuem resquícios culturais, podemos dizer assim, né? A utilização de elementos, não é a linguagem que nos distingue dos animais, porque papagaio fala, golfinho emite som, baleia emite som, então eles têm linguagem. O que distingue os seres humanos dos animais, Freud, é o inconsciente. Mas o inconsciente não equivale, né, como a gente também viu, às pulsões. O inconsciente é a mistura das pulsões com a cultura. A gente pode discutir isso quando do nosso encontro presencial. Mas o fato que eu quero ressaltar aqui, que é o pilar da escola de Frankfurt, junto com o materialismo histórico dialético marxiano, é o inconsciente e os aspectos negativos da subjetividade
que formam o homem, que são inescapáveis ao homem. E para discutir isso, a Escola de Frankfurt vai dar o próprio exemplo do nazismo, né? Pensa, claro, isso a posteriori, né? Não em 1923, mas isso depois da Grande Guerra. Pensem no nazismo. O nazismo, quando produz o Holocausto dos judeus, ele vai produzir o Holocausto pautado na máxima racionalidade possível. Veja, quando você fala que você tem que matar tantos milhões de judeus, não é simplesmente dar tiro. Você precisa enterrar esses corpos, ou você precisa queimar esses corpos para não deixar resquícios dessa prática horrenda. Mas para queimar um corpo, quanto tempo dura? Quantas fornalhas são necessárias para queimar um corpo? Quantas horas um corpo demora para ser queimado? Então, qual é o volume, de madeira que nós temos que ter para queimar um corpo? Então, se eu tenho lá um campo de concentração com 100 mil judeus, quanto de madeira e quanto tempo isso vai demorar para ser feito? Quantos homens são necessários para carregar um corpo até o crematório? Quanto tempo eles demoram para fazer isso? E assim sucessivamente. Talvez vocês nunca tenham parado para pensar nesses aspectos de Fordismo, do nazismo. O nazismo como uma cadeia de produção da morte. E da mesma maneira que para produzir um carro você precisa de tantos quilos de aço, tantos quilos de plástico, horas despendidas e bem encadeadinhas para que cada trabalhador execute o seu trabalho, o Holocausto judeu também necessita dessas prédicas. No sentido de que é necessário gente para carregar corpo, gente para matar essas pessoas, gente para se desfazer do corpo, gente para cortar a floresta, gente para cada um fazer um pedaço desse horror. Mas esse horror foi um horror pensado. Mas esse horror pensado está alicerçado, segundo os teóricos da Escola de Frankfurt, naquilo que nós temos de mais íntimo, como espécie. O instinto de sobrevivência oculta a agressividade que nós destilamos para o outro. Quem quiser uma apreciação, vamos dizer assim, estética, dura, porém, de como o nazismo pode ser entendido como uma fábrica da morte, como uma necropolítica, tem um filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, talvez há 3 ou 4 anos atrás, que chama O Filho de Saul. É um filme bem interessante, muito duro de se assistir. Há outras recomendações, como, por exemplo, Lista de Schindler, que é um filme muito também interessante para entender essa máquina de morte do nazismo. E há um documentário muito interessante que chama A Estética a Arquitetura da Destruição, que vai falar o quanto a concepção de belo no nazismo está atrelada com a ideia de produzir a morte de um povo ou de vários povos. Por fim, a ideia básica que nós estamos trabalhando aqui, da teoria crítica, é que é necessário, então, nós criticarmos o uso da razão. Porque o nazismo mostra que nós usamos a nossa razão não só para o bem, mas para o mal. E a Escola de Frankfurt também vai mostrar que nós usamos a nossa razão, enquanto ciência, não para corrigir as distorções sociais, mas para aprofundá-las. E o exemplo que a Escola de Frankfurt vai dar é, por exemplo, da bomba atômica. O máximo da criação humana, em termos de dificuldades técnicas, que foi a criação da bomba H, e que ela foi jogada em 2 cidades japonesas e ocasionou a morte de quase 500 mil pessoas. 2 bombas. Então, assim, veja todo o esforço de dinheiro, de logística, de recursos humanos e de razão, de inteligência despendida própria para produzir um objeto que causou uma destruição imensa no mundo. Vejam o exemplo do avião. Concebido por um brasileiro, cuja ideia era carregar pessoas para conhecer o mundo e foi utilizado para jogar bomba em cidades durante as guerras. Então veja, que uso da razão a gente está fazendo? A pergunta imanente que os teóricos da Escola de Frankfurt fazem é: nós usamos a nossa inteligência, a nossa razão para melhorar o mundo que a gente vive? Ou nós usamos a nossa razão, a nossa inteligência para produzir a desgraça?
para produzir a morte. É claro que a gente usa a nossa razão para produzir o bem. Acho que ninguém duvida disso aqui. Mas nós também utilizamos a nossa razão e a nossa inteligência para produzir a violência, para organizar a violência. Não há como fugir dessa constatação. E os teóricos da Escola de Frankfurt vão colocar essa questão do uso da inteligência num binômio. Nós fazemos um uso instrumental da nossa razão, ou seja, um uso meramente para melhorar a produção e aprofundar a exploração do homem pelo homem. Então, o homem, lobo do homem, para produzir a dominação. Ou será que nós utilizamos da nossa razão e da nossa inteligência para produzir a crítica social e a transformação social e aumentar a possibilidade da gente ter qualidade de vida e de bem-estar na sociedade? Ora, do jeito pelo qual o capitalismo funciona, lá nas décadas iniciais e até hoje, nós vemos que grande parte dos nossos esforços racionais são esforços para manter os esquemas de dominação. Como melhor trabalhar para melhor lucrar. Como melhor produzir para destruir. Como produzir destruindo, que é uma prédica e é inerente ao sistema de produção capitalista. Por isso, os teóricos da Escola de Frankfurt vão ser severos críticos da ideia de consumismo consciente. No capitalismo, é impossível ter um consumismo que seja consciente do ponto de vista de causar uma autossustentação do sistema. Então, eu destruo a natureza para produzir objetos, faço as pessoas se destruírem trabalhando para acumular dinheiro para comprar esses objetos e, ao mesmo tempo, eu sustento a natureza e dou qualidade de vida para essas pessoas. Isso é irreconciliável para a Escola de Frankfurt. Ou você tem natureza, ou você tem capitalismo. Ou você tem qualidade de vida, ou você tem capitalismo. Ou você tem solidariedade, ou você tem dominação. Dialética. Conflito. Então, a Escola de Frankfurt é uma severa crítica do sistema de produção capitalista, porque ele vai dizer que os propósitos do capitalismo e da ciência, como um mecanismo ideológico do capitalismo, não é produzir a bondade. Ora, mais um exemplo. Nós temos tecnologia mais do que suficiente acumulada em termos científicos para acabar com a fome no mundo. Né? Muitos países, inclusive o Brasil, têm um extrato populacional gigantesco que morre de fome. E aí? Então, assim, por que não acabou com a fome no mundo? Porque o capitalismo e a ciência, como um ideal ou como um instrumento ideológico do capitalismo, eles pretendem, tal como a razão, não produzir o bem social, não produzir a qualidade de vida, mas sim produzir a dominação das classes e o determinismo e a exploração econômica de determinados segmentos sociais sobre outros segmentos sociais. Essa é a lógica de funcionamento do capitalismo. Então, para o Philip Weil, junto com esses teóricos da Escola de Frankfurt, se nós compreendermos, se nós falarmos para as pessoas quais são os reais propósitos, ideias e as reais ações, atos, materialismo, executadas e decorrentes do sistema de produção capitalista, ou seja, desalienar para agir de outras maneiras, talvez, com esse uso crítico da razão, a gente possa questionar e desmontar, desde que isso seja um projeto coletivo, os esquemas de dominação no capitalismo. Não à toa, a proposta da Escola de Frankfurt é criticar o uso instrumental da razão para poder produzir o esclarecimento nas pessoas. Então, por isso que nós temos aquilo que vai ser chamado na Escola de Frankfurt da dialética do esclarecimento. É necessário mostrar que a razão está sendo utilizada para produzir dominação e quando passarmos a saber como isso funciona, poderemos nos opor
com veemência diante desses esquemas de dominação. Em 1947, o Theodor Adorno e o Marx Horkheimer vão escrever um livro fabuloso, né, que também recomendo que vocês leiam, que se chama A Eclipse da Razão, a dialética do esclarecimento, a eclipse da razão. E nesse livro tem um capítulo da indústria cultural. Nesse livro, o Adorno e o Horkheimer, eles vão partir de uma contraposição muito interessante, né, que a gente vai continuar discutindo isso no próximo encontro, que é a dialética existente entre cultura de massas e indústria cultural no capitalismo. O que isso quer dizer, basicamente? Quer dizer o seguinte, que cada povo, cada sociedade produz as suas formas de viver, que são culturas. São culturas imateriais, os valores, mas também culturas materiais, os objetos. De qualquer forma, esses valores, regras, objetos, as regras de proibição, as regras de permissão, as formas de interação social, ou então os objetos mais comezinhos, né, que ajudam o nosso viver, fazem aquilo com que esses dois teóricos vão denominar de cultura de massas. Né? Então, um grupo, uma massa, produz uma cultura, um canto, uma dança, uma música, um instrumento, um adorno, né, para utilizar a literação com o nome do teórico, uma roupa, uma vestimenta que cumpre com uma função naquela sociedade. O que o capitalismo faz? O capitalismo vai pegar esses objetos produzidos por essas sociedades, e não estamos falando só de sociedades indígenas, sociedades exóticas, sociedades diferentes. Estamos falando da nossa própria sociedade. Eu vou dar exemplo também, tá? E vão pegar esses objetos ou essas produções culturais e vão alçá-las por meio de um sistema e de uma ordenação a partir de rotinas para produzir objetos num volume gigantesco, vão alçar esses objetos culturais ao estatuto de mercadoria e de objeto de consumo imediato. Vai pegar uma cultura de massa e vai transformá-la numa indústria cultural. Eu vou dar exemplos para ficar mais claro para vocês. Vamos pensar primeiro num exemplo de música, né? E depois vocês me criticam. Tá? O funk carioca. O funk carioca nasceu lá no Morro, ele tem as suas letras, cada um julga se acha aquilo homofóbico, misógino, né? Machista, sexista, do jeito que quiser, mas não é esse o ponto que a gente vai discutir nesse momento. Mas aquelas músicas, pelos valores que estão ali, dizem de como devem ser os contatos sociais. É por isso que as mulheres devem fazer bonde, os homens devem ir lá fazer determinadas coisas. Não vamos falar se isso é bom ou mal, né? Não vamos fazer esse tipo de julgamento agora. Essas músicas vão distribuir valores e modos de funcionamento social. E que daí você tem que ter uma cultura da ostentação, ou seja, você tem que conseguir dinheiro para comprar joias, para comprar relógios, para comprar carros, e que isso vai marcar o sucesso na sociedade. Ou seja, um elemento cultural próprio daquele grupo, que vai dizer como aquele grupo funciona, mas que é pego pela indústria capitalista e transforma aquela produção que se dá em bailes, que se dá em morros, que se dá em comunidades específicas, e transforma aquilo em CD, em camiseta, em fenômenos de mídias, como, por exemplo, os grandes funkeiros, né? Ou então as funkeiras, tipo Anitta. Vão pegar aquilo que acontecia lá no microcosmos e que não tinha valor, né, capital nenhum, e vão transformar isso numa máquina de ganhar dinheiro. Isso o capitalismo faz com todas as culturas. Então ele vai pegar um símbolo de uma cultura ou um fato cultural desenvolvido num ambiente específico e vai transformar isso num produto para o consumo. Então, já que existe a tradição da música coco no Maranhão, né, quem não conhece dá um Google, por que a gente não pode fazer uma camiseta e por que a gente não pode vender CD? Já que existe turbantes utilizados por mulheres na África que são coloridos, por que a gente não pode, e que são produzidos manualmente, em rituais de transmissão oral, que contam a história daquele povo? Então o turbante tem uma função naquela sociedade, a depender do seu material têxtil, da cor empregada,
vamos dizer assim, dos padrões de desenho que cada turbante possui, porque cada um representa determinada cultura, grupo ou posição social, ou seja, um elemento complexo. Por que a gente não pega esse objeto colorido e põe para vender nas lojas Renner? Por que a gente não pega um símbolo da luta anticapitalismo, Che Guevara, né, que queria implementar o comunismo em vários lugares do mundo, né, mas especialmente na América Latina, e por que a gente não vende camisetas com Che Guevara? Veja a contradição inerente a esse funcionamento. Vamos pegar um símbolo do anticapitalismo e transformá-lo num dos melhores exemplos que o capitalismo pode dar, que é a venda sem fim de objetos produzidos a partir de uma cópia incessante. Então, não estou criticando o Che Guevara. O que nós estamos falando aqui é que o capitalismo se apropria de objetos e transforma esse objeto numa produção industrial. Mais ou menos, nas palavras de um teórico da Escola de Frankfurt, Walter Benjamin, mais ou menos roubando a alma original ou o sentido original desse objeto, para que ele, ao invés de ser o símbolo da luta do anticapitalista, se torne o próprio objeto a ser vendido no capitalismo. Então perdeu o sentido original. Já não é o Che Guevara que quer o fim do capitalismo. É uma camiseta que pode ser comprada porque tem um homem bonito estampado nela. Não é mais o turbante que representa a minha posição social numa determinada localidade, num determinado espaço geográfico, numa determinada relação com os homens e com as outras mulheres. É simplesmente um adorno para a cabeça. Entenderam? É isso que a Escola de Frankfurt vai falar nesse texto da indústria cultural. O quanto o capitalismo faz os objetos perderem os seus sentidos originais para se tornarem apenas meios de circulação via aquisição. Eles perdem os seus sentidos e viram objetos quaisquer. Né? Então, a ideia básica da Escola de Frankfurt, nesse primeiro momento que a gente está tomando ela, é a ideia, então, de que a ciência ou o pensamento, a filosofia, deve ser usada para resolver e responder aos problemas sociais, e não para criar mais desigualdade. A teoria empreendida para isso é pegar o marxismo e a psicanálise freudiana para entender o modo de funcionamento, ou seja, produção, circulação e consumo dos objetos, mais os aspectos inconscientes dos sujeitos, como elementos próprios da nossa vida anímica. Ou seja, não somos só razão, somos também inconsciente. E entender que se nós não fizermos essa crítica, essa reflexão e essa mudança nos modos de vivência imediato, as desigualdades só se aprofundarão. É claro que essa posição da Escola de Frankfurt foi severamente criticada pelo liberalismo econômico. Né? Por isso que esse livro que eu mostrei para vocês se chama O Grande Hotel Abismo. Está ao contrário para vocês. Porque os críticos da Escola de Frankfurt falavam assim, mas esses teóricos, eles só veem o fim do mundo. Porque eles estão falando que o capitalismo é ruim, que consumir é ruim, que os objetos são ruins. Quando nós já comentamos lá com Freud que a proposta do capitalismo é o contrário. O objeto é bom, o objeto é mágico, o objeto vai te salvar. Então, trabalha sem pensar no que você está fazendo, não questione se você está feliz ou não, se você está sendo explorado ou não, se preocupe em juntar dinheiro para comprar objetos que vão te fazer feliz, até que a gente lance uma nova versão desse objeto, para você ter que trabalhar mais, ser mais explorado, adquirir um outro objeto, que em algum tempo vai ser trocado. Então, se por um lado o capitalismo vai dizer dessa certa naturalidade da exploração, ele vai criticar a Escola de Frankfurt dizendo assim, parece que vocês estão olhando para o abismo, né? Que só tem coisa ruim no capitalismo. E sim, só tem coisa ruim no capitalismo. Né? A gente só precisa se convencer seriamente disso para tentar produzir mudanças. Então lembrem do Adorno, do Horkheimer, lembrem desse filme que eu indiquei para vocês no meio da aula, que é o Arquitetura da Destruição, e acho que é só por enquanto. A gente vai voltar a falar na próxima semana de dois aspectos.
Nós vamos falar de sexualidade, né, com o Herbert Marcuse, e vamos falar também um pouco mais da ideia da indústria cultural e da produção dos objetos kitsch na nossa sociedade de consumo atual.